Escalobaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, totalmente atípico, de pé, num sábado. Enfim, na verdade não era nem para sair fora da caixa nessa semana. Eu não ia postar, postei um vídeo ontem com a notícia envolvendo astronomia. Mas por que que eu... Na verdade já faz 2 semanas que eu não posto fora da caixa, porque ando bem cansado ultimamente, muito trabalho, a minha cabeça também não anda muito boa, e eu digo assim, eu ando meio exausto mesmo, sabe? O burnout me pegou de jeito. E como Fora da Caixa é um quadro que, por mais que seja uma conversa que eu tenho com vocês, ele me exige muito de mim, né? Então, quando eu não estou bem, eu prefiro não gravar. Eu prefiro postar uma notícia, né, que não precisa de eu estar bem psicologicamente para trazer ela para vocês. Então, por conta disso, eu não tenho postado Fora da Caixa nas últimas 2 semanas, né? Mas enfim, hoje eu estou postando, porque ontem eu assisti, falei 2 semanas, né? É que assim, contando com ontem, que era para ter saído ontem Fora da Caixa. Mas enfim, né? Eu estou postando hoje porque ontem eu assisti o filme do Coringa. E eu, como um grande amante das HQs, adoro todos os quadrinhos do Batman, né? Tá o meu Batman aqui feliz, aqui me defendendo, me protegendo de todo mal. Mas enfim, como eu sou uma pessoa que consumia muito quadrinhos do Batman, gosto muito desse universo, eu quis fazer um vídeo sobre o filme, trazendo uma análise, né? O que eu achei do filme. E, bom, o filme estreou essa semana, então muitas pessoas podem não ter visto. Então, eu vou tentar não dar spoilers, ou pelo menos spoilers muito importantes para o filme, mas eu vou comentar de certas coisas que para algumas pessoas vai ser spoiler. Então, se você não quer saber nada sobre o filme, eu recomendo que feche esse vídeo, assista depois que você ver o filme, porque eu posso acabar entregando alguma coisa que pode estragar a experiência de vocês aí em assistir esse filme, que eu acho que vale muito a pena ver. Eu gostei bastante, já vou adiantando aí. Mas vamos falar, eu separei alguns tópicos e eu vou vou tentar analisar o filme de acordo com esses tópicos que eu separei aqui. Bom, primeiramente, um dos temas muito abordados no filme, que ficaram muito evidentes, pelo menos para mim, é a negligência. O filme ele trata sobre a negligência de vários sentidos. Por exemplo, a negligência de problemas mentais, no caso, o personagem lá, o Arthur Fleck, tem um problema mental que, de certa maneira, é negligenciado durante o filme. As pessoas que tratam dele não conversam com ele direito, a sociedade não acolhe aquela pessoa, né? E não só isso, né? Negligenciar coisas relacionadas ao nosso governo, negligenciar coisas relacionadas aos nossos direitos como cidadão e problemas sociais no geral. Então esse filme ele fala muito sobre isso. Se a gente negligenciar certas coisas, elas acabam acumulando e voltam para a sociedade de um jeito que talvez a gente não goste, de um jeito talvez que seja difícil remediar. É que nem uma doença, se você está sentindo uma dor no corpo, né, e você negligencia aquilo, aquela dor pode ser uma doença grave e quando você vai no hospital tentar tratar essa dor, ela já se tornou uma coisa muito mais grave. Talvez até que não tenha mais jeito de consertar. E outro ponto importante do filme é Gotham City, que é apresentada nesse filme como um personagem à parte. Na verdade, nas HQs, a Gotham sempre foi um personagem, né? E todo o universo do Batman é sobre como aqueles personagens interagem com aquela cidade e como aquela cidade atinge aquelas pessoas e como elas lidam com a forma que a cidade atinge. Que no caso do Batman, a violência da cidade tirou os pais dele e a história dele é como ele reage a isso, né? Digamos assim que ele não reage da melhor maneira possível. O Coringa também, né, é um cara que ele é construído por conta das coisas externas que estão ali, mas também ele tem um problema psicológico, que é bem evidente. Mas enfim, o universo do Batman é como Gotham atinge aquelas pessoas e como aquelas pessoas se viram com isso, né? Da mesma forma que a Ilha de Lost fazia isso com as pessoas que estavam ali, né? A Ilha de Lost, da série Lost, que muitas pessoas não gostam, mas enfim, eu estou usando aqui como exemplo. A Ilha de Lost, ela era um personagem e as pessoas que estavam ali, a história que é contada em Lost é como aquelas pessoas que estão ali lidam com a forma que a ilha toca elas, né? Então, Gotham é a mesma coisa e o filme retratou muito bem isso. Nas HQs, Gotham City é um personagem e as histórias são basicamente como aqueles personagens que estão ali inseridos lidam com essa cidade. A cidade dá uma coisa para eles e eles têm que fazer alguma coisa com aquilo, né? No caso do Batman, deu dor para ele. Ele lida com a dor se vestindo de morcego, né? Então, isso no filme está bem representado. Como leitor do Batman há muito tempo, eu achei que ficou bem representado, como há tempos eu não via no cinema. O Coringa como um personagem, ele é um agente do caos. Ele está ali
Ele não tem motivações, ele não quer ficar rico, ele não quer dominar o mundo, ele é um agente do caos, ele quer ver o ciclo pegar fogo. Esse é o personagem, conceitualmente. Mas em alguns momentos da HQ, o personagem tem alguns lapsos de sanidade, como por exemplo, no diálogo final que ele tem com o Batman na HQ Piada Mortal. Né? E o Batman percebe isso. O Batman sabe que o Coringa, antes dele se tornar o Coringa, ele foi outra pessoa, ele teve uma vida antes daquilo. E que em algum momento aconteceu alguma coisa que ele se perdeu e se tornou o que ele é. Então o Batman, como personagem, né, ele tenta resgatar isso do Coringa. Ele tenta resgatar o homem que ele era antes de se tornar o palhaço do crime. Então por isso que o Batman não mata o Coringa. Porque ele sabe que dentro daquele personagem, dentro daquele homem, o Coringa, daquela coisa insana, aquele assassino, ainda mora aquele cara que estava lá atrás, que se perdeu, que alguma coisa aconteceu na vida dele, que ele acabou perdendo os trilhos. O Batman tenta resgatar isso. E por isso que ele não mata. Às vezes eu vejo na HQ não, as pessoas falando por que o Batman não mata o Coringa, pô, ele ia resolver isso aí muito facilmente, né? Ele ia evitar a morte de várias pessoas se ele matasse o Coringa. Mas o Batman ele não pensa assim, ele pensa que ele pode resgatar aquilo, né? Aquilo que o Coringa foi. E o Coringa percebe a mesma coisa no Batman, isso que é interessante. Ele olha pro Batman e sabe, em algum momento esse cara perdeu as estribeiras a ponto de sair por aí à noite se vestindo de morcego pra bater em pessoas. Ele fala, pô, esse cara é tão maluco quanto eu. Só que ao contrário do Batman, né, que tenta resgatar alguma sanidade, alguma coisa pura, né, não digo nem pura, mas alguma coisa humana dentro de um personagem que não tem mais nenhuma ligação com as nossas convenções humanas, por assim dizer, o Coringa ele quer que o Batman abrace a insanidade, ele quer que o Batman se entregue de uma vez por todas à loucura que ele não admite ter. Entendeu? Então por isso que eu acho que são dois personagens que combinam muito, né? Eles são praticamente nêmesis um do outro, né? E acho que é por isso que dá muito certo esses dois personagens. E o filme nos mostra exatamente o que o Batman vê no Coringa, né? A gente vê ali um personagem que é digno de pena. Você fica com pena do Coringa em certas situações que ele é submetido no filme. Você imagina que em uma outra situação, né, talvez até um pouco mais de sorte, aquele personagem, e se aquele personagem tivesse escolhas melhores, ele não teria se tornado o que se tornou. Então você consegue sentir pena do personagem, aí você começa a entender a cabeça do Batman, né? Por que o Batman não tira a vida do Coringa? Então isso eu achei genial no filme. Isso é uma coisa que, quando eu tava vendo, eu percebi na hora, assim, tipo, nossa, é assim que o Batman pensa. Né? E acho que poucos filmes fizeram isso. Acho que poucos filmes se aprofundaram tanto na psique do Coringa e num personagem de HQ, da forma que o filme se aprofundou a ponto de a gente entender ele conceitualmente melhor, né? Porque as pessoas acham absurdo por que o Batman não mata o Coringa. E agora, assistindo esse filme, você percebe o que o Batman vê, né, nesse personagem. E outro tópico que eu separei é sobre o filme influenciar pessoas que tenha lá uma predisposição a fazer alguma besteira por aí, né? Sair por aí atirando em pessoas, cometer crimes, etc, etc, etc. Foi uma coisa que foi muito levantada durante a mídia nos últimos dias aí, que antecederam a estreia do filme. Bom, na minha opinião, eu acho que pode sim influenciar algumas pessoas da mesma maneira que outros personagens da cultura pop influenciaram. Até hoje você vê pessoas por aí com camisetas, né? Com o Alex Delarge, né? Acho que esse é o nome do personagem do Laranja Mecânica, né? Que era um psicopata. E as pessoas vestem a camisa do Alex por aí e saem felizes e contentes. Então, acho que isso sempre vai acontecer. As pessoas sempre vão vestir camiseta com vilões, com Darth Vader e assim por diante, né? Isso vai acontecer. Agora, uma coisa que me ocorreu durante o filme sobre o personagem é que quem vai querer ser o Coringa? Eu vou tentar explicar aqui com um exemplo que eu sempre dou por aí. Eu sempre falo de que o Robocop é um herói que ninguém gostaria de ser. Por quê? O Robocop é um personagem, o Alex Murphy, né, é um cara que perdeu os membros, ele foi trucidado pelos bandidos, levou vários tiros, ele perdeu os membros dele, ele é praticamente um aleijado enfiado numa máquina que ele teve a memória apagada, e além disso, ele precisa estar constantemente ligado a máquinas para sobreviver. Então, é um herói que ninguém quer ser. Você sente pena do Murphy, né? É um personagem que sofre. Né? A partir do momento que ele vai lembrando as coisas da vida dele, e ele percebe que isso foi tirado dele, que o que sobrou é só um pedaço de carne dentro de uma lata, né, mecânica lá, dentro de um robô, você fala, puxa, esse cara tá lascado. Né? E o Coringa, nesse filme, eu percebo a mesma coisa. É um personagem que ninguém vai querer ser, porque, primeiro, no filme ele fala que ele nunca foi feliz, né? Ele nunca teve felicidade na vida dele, ele tem problemas mentais sérios, ele tem problemas neurológicos sérios, e é uma pessoa
desgraçada, sabe? É uma pessoa completamente desgraçada. Ele fala isso no filme. Então, é um personagem que você não quer ser, sabe? É um personagem que perdeu tudo, que tem uma existência vazia, ele não vê sentido em nada, sabe? Então, eu acho que as pessoas, nesse sentido, não vão se identificar, não vão querer ser o Coringa. Agora, que as pessoas vão usar camisetas dele ou pegar frases dele e colocar por aí, isso é óbvio. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Né? Eu acho que já tem até algumas páginas no Facebook usando algumas imagens desse filme para fazer memes, então já está acontecendo. E outro tópico que eu separei aqui nesse vídeo é um experimento social que acontece dentro da sala de cinema que está exibindo esse filme. Eu vou explicar por quê. Esse filme, avião, o Coringa, ele é um personagem que assusta por você não saber o que ele vai fazer. Sabe? Você não sabe se ele vai fazer uma piada ou se ele vai matar alguém a sangue frio. E isso que assusta no personagem. Você nunca sabe, ele é imprevisível. Coringa é um personagem imprevisível e isso assusta nele. Né? E durante o filme ele mata algumas pessoas de uma maneira bem brutal, graficamente impressionantes, né? Que você fica tenso assistindo. E às vezes assim que ele matava alguma pessoa, ele reagia fazendo alguma piada, fazendo alguma coisa engraçada. E as pessoas, aparentemente, dentro da sala de cinema, ficavam anestesiadas à violência que tinha acabado de ver. Porque eles acabaram de ver uma cena que era muito violenta e depois eles ficavam rindo, né, extasiados lá com alguma besteira que o Coringa fez. A minha esposa, quando a gente saiu do cinema, ela comentou isso comigo e eu falei, poxa, faz sentido. Ela falou, meu, na hora que ele mata um personagem X, que eu não vou dar spoiler, né, eu acho que até o momento eu não entreguei nenhum spoiler muito grave, então eu vou tentar manter desse jeito. Mas ela fala que, no determinado momento, ela me falou, né, minha esposa, que no determinado momento que ele mata alguém, ela chorou durante o filme e ela ficou estarrecida na cadeira. Enquanto todo mundo estava rindo, né, por conta de uma pedra que logo em seguida acontece, logo em seguida essa morte. Né? Até eu ri, e eu me senti mal depois. Eu falei, puxa, é uma cena pesada e eu estou rindo. Então isso acaba até dizendo um pouco sobre a gente, o quanto que a gente está anestesiado à violência. A gente vê a violência no nosso dia a dia de uma maneira até banalizada, a gente banaliza tanta violência que quando a gente vê ela graficamente real, assim, que as cenas, o filme é muito realista, né? Então quando a gente vê ela graficamente realista na nossa frente, não impressiona mais. Então a gente consegue rir em sequência de cenas muito pesadas, né? Então é uma coisa até que pode se dizer sobre nós mesmos vendo esse filme. Quando terminou a sessão do Coringa, né, eu estava muito pesado, eu fiquei na cadeira, eu me senti pesado. Eu senti muito pesado, o filme é muito denso, eu me senti mal. Não porque o filme é ruim, mas é que o filme é difícil de digerir. É um filme muito difícil de digerir por conta da realidade que ele traz para você. Ele é um choque de realidade a todo momento. O filme se passa nos anos 80, mas você vê problemas que você enxerga no dia a dia hoje, sabe? Então, essa coisa toda do bullying, de como as pessoas negligenciam o problema de outros, a falta de empatia, tudo isso está no filme. E é de uma maneira tão real que você não tem como você não se identificar ou lembrar de coisas que acontecem no dia a dia. Então eu me senti muito pesado no final do filme. E as pessoas que estavam em torno da gente estavam comentando e se divertindo e rindo, lembrando de alguma cena tal. Pô, que legal! E eu não conseguia fazer isso. Então, essa coisa da anestesia que a gente tem, né, hoje em dia com temas pesados, é uma coisa a ser estudada, a ser analisada também, né? Como eu falei, um filme que ele tem uma mensagem e diz muito sobre quem assiste também. Tanto é que eu acho que esse filme vai impactar pessoas de maneiras diferentes. Né? Vai ter pessoas que não vão gostar, vai dividir as pessoas mesmo, vai ter pessoas que vão amar, vão se identificar, e vai ter pessoas que vão falar, mostra que é banalização da violência, a violência por si só. Então, acho que é um filme que vai atingir pessoas de maneiras diferentes. Comentei com minha esposa quando saí do filme que é um filme tão denso e algumas coisas tão negativas, assim, que eu queria que tivesse um Batman no filme para equilibrar as coisas, né? Eu senti falta de um Batman, né? Chega no ápice do filme, no auge, no clímax, né? No clímax do filme, chega um momento assim que você fala, pô, preciso de um Batman aqui, porque, meu Deus, é muito negativo, muito pesado esse filme. Digo, negativo dentro do contexto do filme, não que o filme é negativo. Bom, o filme, é um drama, né? É um drama pesado. Então você sente falta de alguma coisa para dar aquela equilibrada. Gente, tá passando avião pra caramba hoje aqui. Tecnicamente o filme é muito bom. O lance da risada compulsiva que o Coringa tem, eu achei uma ideia genial. E acho que provavelmente vai ser incorporada nas HQs. Tão bacana que foi essa ideia, ao meu ver. O personagem sofre para conter aquela risada, né? Você vê que ele se sente mal, ele percebe que as pessoas ficam olhando para ele, então ele fica tentando se conter. Isso eu achei muito interessante no filme. E o Joaquin Phoenix, ele interpretou isso
de uma maneira magistral, sabe? Eu acho que ele se ele não ganhar o Oscar por esse filme, vai ser uma injustiça muito grande. Apesar que, né, tem muito filme aí até chegar ao Oscar, mas ele mandou muito bem. O que ele entrega é uma versão tão boa ou até melhor do que a versão do Ledger. Eu acho que também são contextos diferentes, né? Mas eu acho que para muitas pessoas esse Coringa do Joaquin Phoenix vai ser a versão definitiva do personagem, porque ele tem o que o Ledger apresenta como personagem, que é aquela coisa do agente do caos, mas ele aprofunda um pouco mais na psique do personagem. A trilha sonora, ela é cirurgicamente colocada nos momentos certos, né? Ela te angustia quando ela precisa angustiar, as músicas que são colocadas, elas combinam com as cenas que estão sendo mostradas ali, foi colocada de maneira cirúrgica, e a fotografia do filme realmente te leva, ela te ambienta para a época que o filme se passa, né? Eu me senti vendo o filme dos anos 80, então eu acho que eles foram bem competentes nisso. E agora eu fico com vontade de ver como seria um Batman nesse universo, né? O surgimento do Batman nesse universo. Não sei se esse filme vai ter sequência, né? Mas é uma coisa que eu gostaria muito de ver, como seria inserido o Batman nesse universo. Eles já deixaram ali, né, algumas sementinhas plantadas. Vai depender da bilheteria e de outros fatores para saber se eles vão dar continuidade a essa história. Mas eu gostaria muito de ver como eles inseriam um Batman nesse universo. Bom, essa é a minha opinião sobre Coringa. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, né? Porque, como eu disse, o Fora da Caixa é um canal que eu abro aqui para conversar com vocês. Falem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, se ainda vão ver. Eu acho que eu não entreguei nenhum spoiler grave, então, né, acho que dá para assistir esse filme de boa, né? Depois de ver esse vídeo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vocês já sabem, se vocês querem apoiar esse canal, vocês podem comprar meu livro. Tem link aqui embaixo na descrição. Camisetas também, como essa que eu estou usando, que faz uma homenagem ao Carl Sagan. E me sigam nas minhas outras redes sociais. Vamos falar de cinema por lá também. Aliás, se vocês gostam, se vocês querem que eu faça mais vídeos falando de alguns filmes, eu vou assistir o AJ